Saudações, galerinha. Não deu tempo nem de ficar com saudade, nós já estamos aqui de novo. Então é o seguinte, vamos dar sequência àquela aula que nós começamos agora há pouco, que fala sobre a dinâmica, né? Alguns aspectos relacionados ao clima, beleza? Então, só para lembrá-los da nossa última aula, que clima é clima, tempo é tempo, certo? E que nós definimos o tipo climático de uma região, levando em consideração alguns elementos climáticos, beleza? Alguns elementos climáticos, que são aqueles elementos que nós vimos agora há pouco, né? Na aula passada, na aula anterior. A temperatura média, né? A umidade representada principalmente pela precipitação pluviométrica e também a questão da precipitação atmosférica, que tem uma relação muito próxima com os ventos, beleza? Agora sim, aqueles elementos climáticos, certo? Via de regra, eles são consequência da atuação de alguns fatores que nós chamamos. E esses fatores, eles têm um nome específico, que são os fatores climáticos, beleza? Então, quem são ou o que são os fatores climáticos? São esses caras aí que vocês conseguem acompanhar no slide aí no cantinho. São os fatores que determinam as características do clima de qualquer região. Como nós vimos, o clima de uma região é classificado, é determinado, levando-se em consideração as características dos principais elementos climáticos. Então, os fatores climáticos são aqueles fatores que influenciam nas características dos elementos climáticos como consequência do clima de maneira geral. Tá bom? Os fatores climáticos, eles são divididos de acordo com a sua dinâmica de atuação em dois grandes grupos. Os fatores climáticos estáticos e os fatores climáticos dinâmicos. Os estáticos, como o próprio nome diz, são aqueles fatores que não se movem, digamos assim. São estáticos, ficam parados. Se bem que nós sabemos que o relevo, né, com o passar do tempo, embora sejam modificações imperceptíveis aos olhos e a capacidade de entendimento ali do ser humano, mas o relevo, teoricamente, ele vai se modificando, né? Ele soergue, ele é rebaixado, mas é um fator estático, tranquilo? É um fator estático. Então, os principais fatores estáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade e o relevo, certo? Então, assim, vamos começar pela latitude. A latitude, ela nada mais é do que a distância, certo? Em graus em relação à linha do Equador. Beleza? A latitude é um conceito diferente de altitude. Nós vamos discutir a altitude. Mas só para adiantar para vocês já, a altitude é distância em metros em relação ao nível do mar. E a latitude é distância em graus, tá? Em relação à linha do Equador. Então pensem comigo. Se a linha do Equador é o marco zero para a gente determinar a latitude, e a gente consegue acompanhar que a linha do Equador é uma linha imaginária que divide o mundo exatamente em dois hemisférios geográficos iguais, então, a partir da linha do Equador, as latitudes elas vão aumentando. Quanto mais próximo dos polos ártico ou antártico, as latitudes elas são maiores. Então, as latitudes elas vão de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. Resumindo, quanto mais próximo da linha do Equador, latitudes menores. O que a latitude ela tem de relação com o clima? Tem uma relação muito intrínseca, muito próxima. A latitude ela tem uma relação direta com a temperatura. Tá? Então, assim, isso é uma regra. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. E o porquê disso? Porque quanto maior a latitude, mais nós nos afastamos daquela região geográfica que apresenta as temperaturas médias maiores em função de uma incidência mais eficiente de energia solar. Uma coisa que nós aprendemos na nossa primeira ou segunda aula do cursinho, ainda aqui no colégio presencial, foi que o movimento, né, o movimento de translação, tá? O movimento de translação, e em função do movimento de translação e também em função da inclinação do eixo da Terra, que vocês conseguem acompanhar naquela imagem do lado ali, que mostra perfeitamente a inclinação do eixo, algumas regiões do planeta, a incidência de energia solar, ou seja, o ângulo com que os raios solares chegam à superfície é maior, digamos assim, é um ângulo mais eficiente. Consequentemente, o calor gerado vai ser maior, o calor absorvido, a energia, a luminosidade vai ser maior. Se a gente acompanhar nessa última imagem do canto aqui inferior, a gente consegue perceber isso. Consegue ver ali, ó, nas partes mais extremas, os raios solares, digamos assim, eles pegam de raspão, né? Eles têm uma certa inclinação. Então, latitudes menores, ou seja, mais próximo do Equador, regiões mais próximas da área equatorial, temperaturas maiores, beleza? E quanto mais nos afastamos, temperaturas tendem a diminuir. Por que o Brasil é um país que tem o predomínio de climas quentes? A gente consegue perceber nessa imagem ali, né? Olha ali as principais zonas climáticas que são definidas, que tem uma relação com a latitude, que são definidas, né, pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação.
A zona intertropical, entre os trópicos, tá? Onde o Brasil tem 92% do seu território. A zona temperada do sul, certo? Entre lá o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A zona temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E a zona glacial ártica e a zona glacial antártica. Tranquilo? O Brasil ele tem 92% do seu território na zona tropical, uma zona térmica. Não são tipos de clima, são zonas térmicas, certo? São zonas climáticas, digamos assim. Dentro dessas zonas nós temos vários tipos de clima. Tá? O Brasil ele tem o predomínio de climas quentes pela nossa posição geográfica predominante numa região de latitudes menores. Tranquilo? Segue o jogo. Então é o seguinte, continuando ali o nosso slide. Por que não? Deixa eu só ver. Aí, não foi. Mas o próximo slide ele fala aí. Vamos falar da altitude um pouquinho. Altitude, distância em metros em relação ao nível do mar. O ponto de maior altitude do mundo, Cordilheira do Himalaia, Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar. Tranquilo? Guarapuava, como nós já muito bem sabemos, tem uma altitude média de 900 metros acima do nível do mar. Algumas áreas um pouco mais elevadas, outras áreas mais baixas. Litoral, praticamente 0 metros acima do nível do mar. Tá? É o nível do mar. Então a altitude é isso aí. Então assim, gente, a altitude, assim como a latitude, também vai ser inversamente proporcional à temperatura. Beleza? Na medida que a altitude aumenta, a temperatura vai diminuir. Por que isso? O processo de aquecimento da atmosfera, ele tem um nome, que se chama condução molecular. Beleza? Condução molecular. O solo ele se aquece por um processo também natural chamado condução térmica, que é o transporte do calor pelas partículas físicas do solo, certo? Em profundidade. A atmosfera se aquece a partir do momento que o calor é gerado próximo à superfície, pela chegada dos raios solares, e esse calor ele começa a ser transmitido para as camadas mais altas da atmosfera, tá? Pelo processo de condução molecular, ou seja, o calor vai sendo conduzido, transportado pelas moléculas de ar. A umidade do ar também ajuda a fazer a manutenção do calor. Mas pensem comigo, se nós não temos o ar de maneira abundante ou satisfatória na atmosfera, nós não teremos aqueles elementos que farão o transporte e a manutenção do calor. Então, porque quanto maior a altitude, menores as temperaturas. Porque uma coisa que nós já sabemos muito bem é que quanto maior a altitude, o ar vai se tornando mais escasso, o ar vai se tornando mais rarefeito. Tranquilo? Por isso, lógico, dentre vários motivos, aquelas pessoas que vão escalar o Monte Everest, que vão escalar enfim, essas cordilheiras, o cara fica um tempão se preparando, né? Eles levam oxigênio e tudo mais, por quê? Porque quanto mais elevada for a altitude, o ar vai ficando escasso. Se o ar fica escasso, o transporte e manutenção do calor não vai acontecer como poderia acontecer. Aí que está um detalhezinho que eu quero falar para vocês, relacionando a latitude com a altitude. Quando nós falamos em latitude maior, temperatura menor, latitude menor, temperatura maior, isso em condições de mesma altitude. E mesma altitude. Por quê, moçada? Porque às vezes na região equatorial, tá? Naquela região ali tropical, que é a região mais quente, podem existir formas de relevo elevadíssimas, 3, 4 mil metros de altitude, como por exemplo na África, o Monte Kilimanjaro, certo? É um monte que constantemente você encontra aquela famosa neve eterna, gelo eterno, que não derrete nunca. Mesmo sendo numa região de latitude que favorece os climas quentes. Por que esse gelo não derrete? Porque é uma região de altitude elevada. Então, em algumas situações, algumas regiões geográficas de latitude menor, próxima ao Equador, nós podemos, certo, encontrar temperaturas menores em função de uma altitude, de um nível altimétrico mais elevado. Moçada, é o seguinte, maritimidade e continentalidade aqui é jogo rápido, aqui é fácil. Maritimidade é, digamos assim, um fator que está associado, que ele tem uma influência maior nas regiões próximas do mar. E continentalidade está associado àquelas regiões mais longe, mais afastadas do mar, mais no interior do continente. O que influencia? O que esses fatores influenciam? Umidade. Geralmente as regiões que sofrem a maritimidade, elas tendem a ser mais úmidas. Nós vimos nos slides da aula passada, que eu mostrei para vocês, olha aqui, ó. Olha a chuva orográfica. Conseguem perceber? A massa de ar veio, deixou a sua umidade na parte, né, da encosta da montanha ali, o primeiro momento onde ela se encontra, né, que tem o encontro, distribui a umidade, depois ela entra no continente. Essa massa dela ela vai se deslocar continente adentro, mas ela vai entrar seca. Então as regiões que sofrem a maritimidade, elas tendem a ser mais úmidas, certo?
elas sofrem, lógico, de maneira mais atuante, a influência das massas de ar úmidas que vêm dos oceanos, beleza? As regiões que sofrem continentalidade, elas tendem a receber menos a influência dessas massas de ar. Ah, professor, mas a Amazônia é úmida e não recebe massa de ar. Sim, mas a Amazônia por si só, é uma das maiores produtoras de umidade, digamos assim, se é o conceito que eu posso usar. Por causa do quê? Da evaporação de todas as águas da bacia hidrográfica do Rio Amazonas e também da transpiração da floresta amazônica. Então, a umidade por si só sobre a floresta amazônica é uma das regiões mais úmidas do planeta, beleza? Mas a maritimidade e a continentalidade tem essa influência no clima, beleza? Na dinâmica climática. Regiões que sofrem a maritimidade próximas do mar tendem a receber essa umidade oceânica, né, de maneira mais precoce, né? Elas que recebem, e em contrapartida as regiões mais no interior do continente, muitas vezes a massa de ar vai continente adentro, mas sem umidade. Uma outra coisa também a se saber é que a amplitude térmica, ou seja, a diferença de temperatura durante o dia nas regiões próximas do oceano que sofrem a maritimidade é menor. Ou seja, a temperatura ela oscila mais durante o dia. Nós temos uma variação maior entre a mínima e máxima no continente. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e mínima temperaturas registradas durante um dia, durante um ano, enfim. Então, no continente, a temperatura varia mais durante o dia do que nos oceanos. Por quê? Os oceanos eles têm uma característica que demoram mais para se aquecer, tá? Mas, em contrapartida, eles mantêm a temperatura regulada, esse calor, por mais tempo. Beleza? Então, regiões que sofrem maritimidade, amplitude térmica menor, tendência de apresentar maior umidade. Regiões que sofrem a continentalidade têm a tendência de apresentarem amplitudes térmicas maiores e menos umidade. Fechou? E o último fator estático é o relevo. Tá? O relevo, que nada mais é do que as formas da superfície terrestre, ele vai ter uma influência muito significativa, principalmente quando é um relevo de altitude muito elevada, como cordilheiras de montanhas. Então, como que o relevo influencia nisso? Na altitude, certo? Quanto maior, digamos assim, mais elevada for a forma de relevo, maior é a altitude, menor vai ser a temperatura, certo? E o relevo ele acaba também se configurando, né, atuando como obstáculo, barreira para a passagem de algumas massas de ar. Então, muitas vezes o relevo ele acaba condicionando a movimentação dessas massas de ar, certo? Em função do seu posicionamento, da sua posição em algumas regiões. O Brasil, por exemplo, dá para colocar aí o relevo que o Nordeste, a região Nordeste que é seca, um dos fatores que contribui para isso, é que nós temos ali o Planalto de Borborema, né, que é uma forma de relevo mais elevada na região, que evita a entrada de massas de ar úmidas vindas do Oceano Atlântico, evita que essas massas de ar entrem Nordeste adentro, digamos assim, mais para o interior do Nordeste, ali para o Agreste, para o Sertão. Por quê? Porque tem uma forma de relevo, uma barreira um pouco mais elevada que evita a sua passagem. Moçada, rapidinho para a gente encerrar, vamos falar dos fatores climáticos dinâmicos, que são aqueles que se movimentam, tá? Que tem um dinamismo. Aí nós destacamos as massas de ar e as correntes marítimas. Falamos das massas de ar principalmente, tá? Aqui para mostrar para vocês, né, que o deslocamento, tá? Que eu já tinha explicado para vocês. As massas de ar. Então é o seguinte, massa de ar. As massas de ar, elas são chamadas de fatores climáticos dinâmicos e também globais, porque elas se deslocam e se movimentam por grandes áreas. Tranquilo? As massas de ar, elas influenciam na dinâmica climática porque elas se formam em determinadas regiões e elas levam consigo as características do seu local de origem. Então, as massas de ar, por onde elas passam, elas influenciam na dinâmica climática e também são influenciadas. Vamos supor que uma massa de ar se forme sobre o Polo Norte. Vai ser fria. Ela se desloca do Polo Norte em direção à linha do Equador, certo? E ela chega na linha do Equador ali com temperaturas bem mais elevadas do que, né, as temperaturas com as quais ela saiu de lá. Da mesma forma que os locais por onde ela passa, ela vai resfriando. Tá? Então, assim, uma massa de ar que se forma, por exemplo, sobre a floresta amazônica. Aqui nós temos uma dinâmica de movimentação de massas de ar do território brasileiro. Tá? Não se pegue isso agora, que nós teremos aula sobre a dinâmica climática brasileira. Eu só coloquei para a gente entender um pouco a dinâmica dessas massas de ar. Está lá escrito, massa equatorial continental. Então a gente consegue imaginar que aquela massa de ar ela será úmida, certo? E será quente. Beleza? Uma massa de ar que se forma aqui, ó, está entrando pelo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul. É a única massa de ar fria que atua em território brasileiro. A MPA, massa polar atlântica. É uma massa de ar fria e tende a ser mais seca. Consegue perceber? Sobre o deserto do Saara. É uma massa de ar seca e é uma massa de ar quente.
durante o dia. Tranquilo? Fechou? Ótimo. Então as massas de ar, elas se formam sobre determinadas superfícies homogêneas e levam as características adquiridas para as regiões onde elas passam. Então as massas de ar, qual que é a influência delas na dinâmica climática? Elas levam chuva, elas levam períodos de estiagem, elas aumentam a temperatura, elas diminuem a temperatura. Consegue perceber? Então, as massas de ar, elas têm essa função. E essas massas também, elas se deslocam por aquela diferença de pressão atmosférica. Essas são as principais que atuam em território brasileiro, mas na sequência aí do nosso conteúdo, a gente vai entender melhor a função de cada uma, né? A participação de cada uma na construção das características do nosso clima. E as correntes marítimas ou correntes marinhas, gente, a gente consegue perceber ali pela imagem que elas circulam nas mais variadas direções pelos oceanos, elas têm as mais variadas origens nos oceanos e elas têm uma classificação que é feita de acordo com a sua temperatura predominante. Temos as correntes marítimas frias, de uma coloração um pouco mais azul, e as correntes marítimas quentes, de coloração um pouco mais avermelhada. Tá? Então, assim, qual que é a influência delas? Primeiramente, as correntes marítimas, elas têm a função de manter a temperatura dos oceanos regulada. Se nós tivéssemos somente correntes marítimas frias, nós teríamos uma temperatura atmosférica muito baixa, tá? E a tendência de climas mais secos. Se nós tivéssemos apenas correntes marítimas quentes, nós teríamos a tendência de termos temperaturas atmosféricas altas e, por conta da evaporação das águas oceânicas, climas mais úmidos. Então, as correntes marítimas, elas têm essa função inicial, natural, que é regular a temperatura dos oceanos e permitir a existência da vida nas suas mais variadas formas no planeta. Então é o seguinte, geralmente regiões de correntes marítimas quentes tendem a apresentar umidade maior, beleza? Porque as águas dos oceanos evaporam mais vapor d'água na atmosfera, massa de ar úmida. Mas se a gente observar alguns pontos ali, a gente vê que as correntes marítimas frias, elas promovem o contrário. Grandes desertos, como por exemplo o da Califórnia, o do Atacama, o do Kalahari, o da Namíbia, são formados, dentre outros fatores, em função de que são regiões próximas, tá, de áreas que sofrem a influência de correntes marítimas frias. Por que formam um deserto? Por dois motivos principais. Corrente marítima fria, tá, menor evaporação da água, menor umidade do ar. Outra coisa, sobre essas regiões de correntes marítimas frias, como eu já disse para vocês agora há pouco, as temperaturas atmosféricas são menores. Então, essa temperatura atmosférica menor, ela acaba fazendo com que o vapor d'água presente na atmosfera, por mais que não seja em grande quantidade, esse vapor d'água ele vá se condensar e vai chover sobre o oceano mesmo, essa umidade não chega no continente. Tranquilo? Então as correntes marítimas, elas têm essa função muito peculiar, além de manter regulada a temperatura nos oceanos, elas influenciam na formação, né, de massas de ar úmidas, massas de ar mais secas, regiões mais desérticas, regiões mais úmidas, o que lógico tem uma influência muito significativa depois na questão da vida de maneira geral. Fechou? E uma última informação para nós aqui, é a questão do El Niño, que é uma, digamos, uma anomalia climática, né, que é um fenômeno que acontece de tempo em tempo. Acho que uma das primeiras vezes que o El Niño aconteceu foi em dezembro, né, próximo aí ao Natal, por isso que o nome é El Niño, é alusão ao menino, né, ao menino Jesus. E o El Niño, ele se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, tranquilo? E o El Niño, ele tem consequências diversas nas mais variadas regiões geográficas, lógico, né, de acordo com a localização. Como a gente consegue perceber, algumas áreas acabam se tornando mais chuvosas, mais quentes, outras áreas acabam ficando mais secas. E Laninha que não tem informação aqui, Laninha ela promove o contrário. Laninha é um fenômeno também que não é uma coisa normal, já estamos acostumados, é claro, mas que é ocasionado pelo resfriamento das águas do Pacífico. Então Laninha traz em muitas situações, em muitas regiões, períodos maiores de seca, né? Em algumas áreas o predomínio. Moçada, era isso? Não era isso? Tem mais uma questão? Sempre tem uma questão. Então é o seguinte, rapidinho aqui, vamos tentar fazer essa questão. Vamos colocar só a questão para o pessoal, só para dar uma analisada, vamos dar uma... Então é o seguinte, sabemos que 92% da superfície brasileira estão localizados ao norte do Trópico de Capricórnio, possuindo, portanto, uma vasta área intertropical, com irradiação térmica positiva, onde predominam climas quentes, com uma média de 20 a 25 graus centígrados e baixa amplitude térmica. 8% do nosso território possui médias térmicas menores que 20 graus. E a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, né, que eu expliquei para vocês que a amplitude térmica é isso, maior que 5 graus centígrados.
Observe atentamente a tabela que segue. Então nós temos várias cidades, né, capitais estaduais, e temos as médias térmicas. Fortaleza, 26,3 graus, a média, isso é a média durante o ano, tá, gente? Fazendo uma relação das temperaturas em todos os meses, a média é isso aí. Belém, 25,6, menor. João Pessoa, 25,1. Salvador, 24,9. Vitória no Espírito Santo, 23,2. Rio de Janeiro, 22,7. Santos, Baixada Santista, nível do mar, 22. Florianópolis, já aqui no sul, Santa Catarina, 20,5. E Porto Alegre, 19,1. Então temos aí nove capitais brasileiras. A gente consegue perceber que a temperatura ela vai diminuindo, né, da primeira em relação lá para a última. Analisando os dados relacionados, identifique o fator climático determinante, o principal, na diminuição da temperatura. Latitude, continentalidade, altitude, massas de ar ou maritimidade. Essa está fácil, né, gente? Essa, deixa eu ver se eu vou colocar a resposta. Deixa eu ver, eu acho que a resposta, ela vai ser latitude. Ó, acertamos, gente, é latitude. Claro que é latitude. O Brasil é um país que não sofre tanto a continentalidade, tá? Porque nós não temos uma extensão longitudinal tão significativa assim. Países que sofrem mesmo a continentalidade, a China, a Rússia, são países mais, né, que têm alguns pontos bem afastados dos oceanos. A altitude não influencia de maneira significativa na dinâmica climática brasileira. Algumas regiões brasileiras sofrem muito a influência da altitude, como algumas regiões serranas de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas o Brasil, de maneira geral, ele tem altitudes modestas, tá? O Brasil ele tem predomínio de altitudes aí inferiores a 600, 700, 600 metros de média, né, acima do nível do mar. O nosso relevo, o relevo brasileiro é um relevo antigo. Então a altitude ela influencia muito mesmo na dinâmica climática, aquelas altitudes extremas, bem mais elevadas. O fator massas de ar, certo? Não é um fator determinante nesse caso aí, porque as mesmas massas de ar, elas atuam em vários desses estados, certo? E a maritimidade também não, tranquilo, porque algumas dessas regiões aí, na verdade, nenhuma delas, né, sofre a influência da maritimidade. O que eu falei para vocês, né, o Brasil não sofre tanto a influência desses dois conceitos, a maritimidade e a continentalidade. Então é o seguinte, qual que é o fator predominante? É a latitude, né, gente? Se a gente organizar bem certinho, imaginar o mapa do Brasil como se fosse aquele quadro, aquela tabela, passe a linha do Equador, imagine a linha do Equador passando lá no comecinho da tabela, onde está escrito cidade e média térmica. Dali, em direção ao sul, é que essas capitais estão sendo organizadas. Pode perceber, ó, elas estão exatamente, a princípio, na mesma lógica de organização de latitude. Fortaleza ali, Belém, do Pará, João Pessoa, mais próximo da linha do Equador, né? Florianópolis, Porto Alegre, bem mais distante, latitudes bem mais elevadas. Beleza? Mais um aqui. É isso aí, moçada. O senhor Leandro dando um bom para vocês. Bom final de semana, bons estudos. Qualquer coisa, bate um fio para nós. Abraço, fique com Deus, tchau.